Oi, gente. Quanto tempo, não é verdade? Eu vim apresentar para vocês então o meu segundo bujo completo de 2021. Para quem não lembra, vou deixar linkado aqui depois. Eu fiz um, né? Usei o da marca Lucht Term 1917 e ele foi um pouquinho caro. Vou até pegar para vocês verem. E eu fiquei com um pouco de dó de usar ele rápido, né? E ele estragar, enfim. Daí ele foi até maio. E aí, quando chegou esse aqui, maio também, né? Então ali foi até dia 23 de maio, que do dia 24 eu voltei pra cá. Esse aqui, ele é totalmente brasileiro, foi uma amiga minha que fez, chama Yeva Atelier. Eles estão em Viçosa, em Minas Gerais, mas eu imagino que eles entregam para todos os lugares. Ela fez essa capinha craft, eu coloquei uns desenhos, eu achei que eu ia fechar, mas acabou que eu deixei só esses mesmo, porque eu achei, me senti representada, né? Inclusive, vocês sabem que eu nem gosto, né? De um arco-íris e de um raio. Mas enfim. E daí foi isso. Aí ela fez em folhas crafts pra mim, ele tem esse prendedorzinho aqui. E também ela fez pela primeira vez esse aqui também, né? Essa abinha pra gente guardar as coisas. Arredondado, enfim. Então tá. E daí eu achei muito linda essa contracapa amarela, então já que o elástico foi amarelo, ela brincou bastante com essa cor e é uma cor que me chama muita atenção. Isso aqui é da Empório Femingos, é uma porta, né? É um caderno de colagens, olha só, e do lado de dentro também tem esses pinheiros, né? E aí eu desenhei eles aqui e coloquei duas referências que eram os livros que a gente estava lendo na época, né? Que é o Hobby como Artista, do Austin Kleon. Pra também, quem não tiver assistido, eu vou deixar aqui linkado depois. E aí eu coloquei essas referências dele, né? Pra gente guardar os furtos pra mais tarde. Então ele diz isso, a importância da gente ter um caderno de furtos. Então de inspirações, de coisas bacanas pra depois a gente ter aonde recorrer. Como se fosse criar um repertório criativo, né? E aí tem tudo a ver com isso. Tudo é criação de repertório. E aí tem tudo a ver, né? Também ser mais um uso possível do caderno de tudo, ser um caderno de furto. E esse aqui foi o índice, vou falar com vocês que eu acabei ele hoje. Acabou que ficou isso aqui em branco, eu não sei o que eu vou colocar. Eu acho que eu vou fazer um rabisco aqui, ou vou fazer alguma colagem. Acabou que eu não precisei, né? Então eu comecei assim o index, depois eu usei esse cantinho e depois eu continuei dessa forma. E ficou bem legal, né? Então aí pra quem tem um pouco de dúvida, olha, eu anoto exatamente tudo, assim. As coisas, né, do livro, do Roubo como Artista. Aí os meses, ó, foi junho, julho e agosto. E eu gosto de brincar com as cores, então eu comecei em preto, tem algumas coisas cinza, as outras tudo em marrom. Tava fazendo aula de italiano, eu também fiz nesse caderno, então vai ficar, é um bom exemplar. E como sempre, eu gosto de fazer essa soma aqui, né, de quantos que são os espaços, e aqui no caso são 36 por 25, e eu gosto de deixar no índice, é uma coisa sempre presente que é legal na hora da gente fazer as diagramações. Então aqui começa nossa conversa, né, do Hobby como Artista. Então à medida que eu ia lendo, eu gostava de ir fazendo essas anotações aqui. Não tenho certeza se já está disponibilizado no blog, eu acho que talvez eu vou me disponibilizar lá, para vocês verem. Então aqui eu comecei essas páginas, né, enquanto eu ainda estava usando o outro caderno, como eu sabia migrar para cá. Aqui começa o meu registro diário, e aí eu comecei normal, escrevendo, né, à medida que vai acabando a folha. Aqui eu já optei por dividir no meio, eu achei que ficou bem legal essa brincadeira. E aí eu inovei colocando essas washi tapes aqui do lado, pra quando eu fecho assim, ó, eu sei exatamente quando é o registro diário. Eu achei isso bem legal. Inclusive eu tô aplicando nesse caderno da vez também. Olha só pra vocês verem, esse aqui já é folha amareladinha e eu coloquei já nos registros diários aqui. Então eu achei que ficou uma estética bem bacana. Então esse aqui são os meses, usei para 4 meses, né? Esse aqui eu uso com aquela fita isolante, eu acho que chama, preta. Que ela é boa, que ela não amassa com o tempo, ela é muito legal. E ela é super baratinha e dura bastante, né? Enfim. E as outras cores aqui é registros diários de meses diferentes. Então agora o que eu tenho optado é por separar algumas páginas aleatórias, sei lá, umas 8, assim, vou no chute, para fazer esses registros diários constantes. Continuo fazendo as outras coleções, tá vendo? E aí, na hora que acaba aquele registro diário, eu tô usando esse caderno e eu começo ele da onde eu tiver. Então, aqui eu coloquei um horário, plano de estudo, afazeres,
questões que eu estava guardando que outras pessoas fizessem. Esse aqui era um freebie da Flores Pétalo, né? Sobre um livro que a gente começou a ler junto, que chama Caos Criativo. Gente, eu não acabei de ler esse livro até hoje, eu preciso ler. E eu aproveitei uma outra página, esse aqui eu fiz à mão mesmo para fazer do hobby como artista, pegar algumas referências, mas acabou que foram tantas referências que eu nem escrevi muito, assim, né? Ficou mais o espaço. Esse era um outro clube de estudo que eu tava fazendo com o pessoal do yoga, que é uma visão ayurvédica da mente. E eu resolvi fazer esse índice um pouco maluco para eu conseguir me organizar. Também não terminei de ler esse livro. Algumas anotações do livro Arqueologia do Saber que eu estava lendo, algumas ideias de onde fazer um doutorado, continuação do Arqueologia do Saber. Então vocês veem que tem um padrão, né, de cor aqui. Mais checklist de doutorado, que ainda não foi para frente. Aqui abre, né, a ideia de junho, então aqui eu tava continuando, como a gente ainda tá num momento dentro de casa, né, eu nem me dei ao trabalho de escrever. Que mês mesmo que vem antes de junho? Acho que é maio, né? Eu nem me dei o trabalho de escrever e fazer essa abertura para maio, porque tinha tão poucas páginas, né? Eu acho que ele estava até aqui, ó, nesse caderno, que eu achei que não valia a pena passar para aquele outro caderno, né? Mas enfim, deixa eu ver se tá fácil aqui. Tá vendo? Aqui eu continuei aqueles que eu mostrei pra vocês. Aqui, eu pus só o plano de estudo. Engraçado, eu não coloquei nem aquela visão mensal, mas enfim. Daí eu continuei, aqui eu fiz, eu senti falta, então bem básico, né? Coloco o nome do mês e aí eu coloco, né, o dia do mês e o dia da semana. Tarefas. E aí eu coloquei algumas ideias que eu gosto de colocar do Instagram, do YouTube. Enfim, então daqui é o registro diário que eu fui fazendo esse mês. Eu gosto sempre de anotar quando eu menstruo e depois eu anoto num outro lugar, mas no registro diário eu sempre coloco. A gente tava falando um pouco de poções e aí eu tava fazendo uns desenhos lá no meu outro caderno de rabisco, depois eu compartilho com vocês, mas mais a ideia do registro diário aqui. Aqui já dá pra ver que eu tava usando uma outra washi tape, né, mudança de mês. Aqui eu fiz essa intervenção que chama caligrama. Eu tava fazendo uma aula lá na Doméstica com a Karishma, acho que chama Shungani, Karishma Shungani, de caderno criativo. E aí eu gostei muito dessa ideia de fazer um escrito, né? A gente usa um desenho como base e aí a gente vai fazendo intervenções de texto em cima desse desenho. Achei bem legal. Aqui continua um registro diário. Eu tava usando aqui aquele alfabeto da loja da Flores Pétalo. Aqui a conversa que eu tive com o Poder do Tempo Livre, com o Luciano Braga. Uma continuação do livro do quarto encontro, né, do hobby como artista. Então vocês veem que eu vou fazendo à medida que vai sobrando espaço mesmo, e é dessa forma. Algumas ideias para uma das oficinas de rabisco que eu dei esse ano. Esse aqui foi no Tão Longe, Tão Perto. Projetos em andamento. Eu não usei tantas cores, né, aqui eu já quis trabalhar um pouco mais, acho que foi giz de cera, mas no geral eu quis usar só a caneta preta. Aqui eu aproveitei a cartelinha da Flores e meio que desenhei, assim. Achei bem legal essa tentativa de desenhar em cima da proposta dela. Esse aqui é um guia de uma das aulas online que eu tava fazendo. Esse eu acabei. Esse também, arte de desenhar. Esse aqui eu tava usando os meus carimbos que eu tenho aqui em casa, que eu tenho quase não uso. Mais aula online. Círculo de cultura, algum estudo também de personal organizer, coloração, alguns estudos de arco-íris. Foi aqui que eu tava tendo mais ideias para atualizar lá o meu site. Aqui mais o hobby como artista, aqui também. E eu sempre deixava essa página aqui para as referências, porque ele traz muitas referências, na verdade, e aí eu gosto de colocar. Aqui, quando minha tentativa frustrada de fazer um post por dia da semana no blog, gente, nunca que eu vou conseguir fazer isso, assim. Quem sabe a partir do momento que eu estiver vivendo, né, do blog, mas tendo vários outros compromissos, eu achei um pouco inovadora demais. Ainda mais que seria cada dia da semana uma referência diferente, né? Daí as cores do arco-íris, enfim. Tá aí, eu vou voltar aos poucos. Então, algumas ideias de pendência. Aqui eu já comecei meio com uma listinha de tarefas da semana, porque eu vi que eu tava repetindo muito aqui, eu não tava fazendo, né, ao longo do dia. Mais registros diários seguidos. Aqui, ó, mudou a semana, eu já coloquei pendentes de novo. Isso foi muito legal, tanto que isso tá bem presente no meu caderno. Quem quiser, dá pra acompanhar lá essas listinhas. Inclusive, já tem um vídeo aqui que eu falo a importância, né, do planejamento semanal.
mais sobre o poder do tempo livre. Aquele outro foi tipo, eu tava me preparando para o nosso encontro, né, para essa conversa com o Luciano, e aí aqui foi no dia mesmo as ideias que eu tive à medida que a gente foi conversando mesmo. Fiz esses desenhos que eu tive que passar para frente, esse tênisinho e essa botinha da minha filha, sofri, mais vida que segue, mais uma ideia de visão semanal. Algumas coisas ficaram sem fazer, tá vendo? Eu comecei e não terminei e tá tudo bem. Aqui já abriu julho, eu já voltei aqui, em vez de fazer tudo sequenciado, eu fiz essa quebra. Não sei se ficou muito bom, mas valeu para aquele dia. Aqui eu tava anotando quando que eu coloquei posts no YouTube, eu tava um pouco mais animada, talvez porque eu tava de férias da faculdade, né? Aperta muito, gente. E aqui eu fiz um layout todo bonitinho de sugestões, de ideias, acabou que eu não fiz tanto, mas enfim. Aqui eu usei marcador de texto, caneta preta normal e uma posca branca. Mais registros diários, como a gente mudou o mês, aí eu mudei a washi tape, agora ela é verdinha. E aí eu vou escrevendo, à medida, aqui coincidentemente eu usei a coluna inteira, mas aqui, tá vendo, já começou a diferenciar, porque é o quanto que eu tenho que escrever naquele dia. Então domingo foi isso tudo, enfim. Mais registro diário, mais pendências da semana. Estudo de julho, mapas conceituais. Aqui foi um vídeo que eu preparei para vocês, falando da diferença do registro futuro, do registro mensal, registro diário e registro semanal. Mais do hobby como artista, ideias, temas de pesquisa, ferramentas, Feng Shui, páginas matinais, liberando arquivos do meu computador. Já tá na hora de eu fazer isso de novo, faço de 3 em 3 meses. Uma planta baixa da casa, sugestões de tomadas que eu precisava trocar na casa, mais registro diário, brincando com os letterings, né, com essas fontes diferentes, mais pendências da semana, que são aquelas tarefas que você tem que fazer durante essa semana, mas não necessariamente algum dia específico. Então, em vez de você ficar repetindo, eu gostei dessa possibilidade de escrever só essa listinha, né, de ideias, enfim. Kindle foi um vídeo que eu gravei sobre o Kindle, posso deixar linkado também. Aqui as aulas de italiano, caneta marrom normal, marcador verde e vermelho, e essas canetas brancas que a gente tem por aí, bem básicas. Não tem nenhuma que faço pra mostrar pra vocês, mas às vezes até corretivo dá pra usar o branco, né? Abertura de agosto, não gostei muito, mas era o que eu tinha e é isso aí. Aqui eu fiz um registro de hábitos que eu sempre começo super animada e depois eu não termino. Inclusive eu comecei um nesses dias e eu acho que é um pouco isso, né? A gente tem que fazer se tá fazendo sentido pra gente. A partir do momento que não tá fazendo sentido mais, tá tudo bem não fazer, né? A gente escreve no caderno o que faz sentido, e a partir do momento que não faz sentido, a gente pode abandonar e não tem nada a ver, né? Aqui eu já mudei um pouco, então antes eu dividia aqui no meio, né? E aí eu só anotava. Aqui eu comecei a trabalhar com essa ideia, também peguei inspiração na Mari Flores, e que eu tenho trabalhado bastante isso até hoje, assim, né? Essa ideia de o registro diário tá de um jeito e ideias ou tarefas que não precisam ser realizadas naquele dia no lado de fora dessa aba. Eu achei que foi bem legal. Nesse caso aqui eu brinquei, eu inverti, então se antes eu deixava o registro diário no meio e essas duas abas para essas anotações, eu troquei aqui. Então eu fiz o registro diário de fora e essas ideias de anotações durante a semana eu coloquei aqui do lado de dentro. Aqui eu continuei dessa forma, fiz uns desenhos animados. Aqui eu voltei para aquela ideia normal, aqui eu já mudei um pouco o tamanho, né? Então aqui diminui um pouco para deixar o registro diário mais largo, e eu achei que isso fez sentido. Eu tenho aplicado esse registro diário até hoje. Deixa eu ver se eu tenho aqui para mostrar para vocês. Olha só. Depois eu vou fazer um folhear desse livro aqui, desse caderno aqui também, mas eu ainda tô usando ele, né? Mas é legal a gente fazer esses comparativos. Que sugestões, eu tenho alguns e-mails e eu fui anotando o que é para cada e-mail. Eu preciso, inclusive, reativar isso aqui, eu acho que vai ser legal. Algumas sugestões de livro que eu queria comprar, livros que eu queria ler. Eu gosto de fazer essas anotações de vez em quando, e se depois eu abandono, tá tudo bem, né? Porque não foi mais necessário. Aula de italiano aqui nesse dia. Aqui outro dia da aula de italiano. Mais registro diário. Aqui, ó, já mudei a cor, né? Já tá roxinho. Já comecei a trabalhar um pouco mais de cor. Eu tava achando o caderno um pouco sem graça, né? Aqui é uma fitinha que eu tenho aqui em casa, mas eu achei que desperdiçou muito espaço, mas valeu a tentativa.
Eu tava, não sei se vocês estão vendo, mas eu tava fazendo os registros, né? Eu sempre gosto de colocar em outra língua pra gente ir treinando, nem que seja o básico, né? Nome de mês, nome de dia da semana. E aqui eu tô fazendo italiano, obviamente, porque eu tô fazendo aula de italiano. Consegui guardar. Aqui fiz uma visão semanal breve. Leituras de 2021, comecei a fazer uma lista. Eu olhei, tem a possibilidade de a gente olhar no Kindle, a partir dos recortes, a partir do que você foi marcando, quais que foram as leituras que você fez, né? E eu comecei a fazer essa retrospectiva para janeiro e fevereiro, não terminei, quero continuar. Sugestões de rabisco, mais planta baixa da casa, mais aulas de italiano, mais registro diário, mais aulas de italiano. Esse aqui foi uma live que eu fiz especialmente para o pessoal da OZ, que é onde eu fiz minhas aulas de personal organizer. Inclusive eu preciso reativar, né? Foi muito legal, a gente fez isso só para alunos do curso, não tá disponível no YouTube, infelizmente. Tarefas, eu acho que aqui tava meio que no fim do período, talvez? Não sei, mas era aquele momento que a gente tem muita coisa, então tinha muita leitura, muitos resumos para ser feito. Aqui é uma coleção que eu ia migrar todas aquelas ideias que ficaram ali ao lado do registro diário para cá, para eu conseguir ter uma visualização, mas acabou que eu não fiz, e tá tudo bem, depois eu retomo. Aqui foi começo de setembro, e eu não sei porque eu não fiz uma abertura do mês. Isso aqui foi setembro, e tá tudo bem. Fiz essa parte aqui para as ideias, pro YouTube e pro Instagram, e não escrevi, enfim, mas tá aí. Algumas aulas que eu fui fazendo, né, então fui estudando da marca Midori, para falar daquele vídeo sobre planner que eu fiz aqui para vocês, né, do Traveler's Notebook. Necessidades básicas foi um vídeo que eu assisti sobre a pirâmide das necessidades do Maslow, mais registro diário. Aqui uma live que eu fiz com a Andrea sobre brincar. Isso tudo, gente, eu acho que tem uma playlist desses meses. Inclusive, eu acho que eu posso deixar linkado só a playlist do que foi acontecendo nesses meses, para não ficar, né, tão puxado, mas alguns vídeos eu posso colocar aqui na descrição para ficar mais fácil de vocês acessarem, quem não participou, né? E aqui foi isso, olha, e fez essa live aqui no meio, e aí eu vi a necessidade de mais registro diário, e ficou a live aqui. Isso é bem difícil depois para organizar no index, mas a gente vai se organizando e vai dar tudo certo, né? Tananã. Aqui mais uma visão semanal, mais registro diário, e aqui um trabalho, uma gravação que eu tive que fazer. E é isso, e aqui os dias do mês em italiano e os dias da semana em francês, italiano e inglês, porque eu queria fazer esse paralelo. E foi um pouco disso, eu espero que vocês tenham gostado, o tour por esse caderno. E aí, sempre no final, né, eu gosto de colocar quando que foi os meses que eu desenhei o mínimo. Então, foi de 24 de maio a 22 de setembro de 2021. E com isso, mais um volume da minha escrita de si. E vocês estão percebendo, né, que é algo muito fácil mesmo, tem que ser algo tranquilo. Aqui eu basicamente usei uma caneta por vez, né, então eu comecei com ela preta, acabou eu usei a marrom. Fazia alguns detalhes em branco, mas também muito pouco. Quando usava cor era muito pouca, mais na washi tape, né? Então é isso, a gente pode fazer com que a gente tenha, o que a gente precisa mesmo é de um caderno, de uma caneta, e a gente vai seguindo e vai brincando com essas diagramações diferentes, vai vendo o que faz sentido. Se fez sentido, você continua, se você enjoou, você muda. E é isso, eu espero que tenha inspirado e a gente continua conectado. Até mais!